as turmas para cantar o hino nacional. Todo mundo de pé, em reverência, né? Então nós temos aprendido isso, que a palavra de Deus é a nossa bandeira. Amém. Por isso que o salmista disse, né, que ele alçará a sua bandeira, né, e ela a palavra ele falou que ela se balança, se irá a tremular, né? Eu vou substituir a palavra que me fugiu. Ela vai a tremular, né? Quando é que, se nós olharmos na história, quando um exército ele capturava o outro exército, ele dominava, ele fincava a sua bandeira para mostrar que tinha conquistado aquela terra. Então, aqui está a bandeira que nós olhamos, ela foi levantada lá no Calvário e foi tudo consumado. A cura, a libertação, a prosperidade, a salvação, tudo foi consumado lá no Calvário. E quando nós levantamos essa bandeira, nós estamos declarando que cremos, né? Amém. Na nossa salvação, na nossa cura, tudo que foi conquistado, nós levantamos. E quando nós levantamos, por isso que nós ficamos de pé para nós lermos, para iniciarmos o culto, nós ficamos de pé, nós temos aprendido isso com o profeta de Deus, nós nos colocamos de pé em reverência a essa bandeira, a palavra, a bandeira que foi levantada lá no Calvário, mostrando a nossa vitória. Amém. A vitória de Cristo que é nossa, né? Glória a Deus. Graças, então, isso é uma bandeira, por isso que nós nos colocamos de pé em reverência, né? Nós ficamos reverentes para nós lermos. Vamos ler em São Mateus, capítulo 24. Você pode abrir sua Bíblia, eu vou esperar, e depois nós vamos orar antes de nós lermos. Mas você pode abrir São Mateus, capítulo 24. E depois eu quero ler uma outra escritura. Quando os irmãos assentarem, nós vamos ler logo depois. Mas agora eu quero São Mateus capítulo 24. E os irmãos podem abrir, né? Estou dando um tempinho para os irmãos abrir. E nós vamos orar antes de nós lermos. São Mateus capítulo 24. Vou baixar essa fotinha aqui. Ver se pode passar um mosquitinho por mim. Não todos encontraram, né? Mas nós vamos orar então antes de nós lermos. Pai Celestial, aqui nós estamos, Senhor. Ó Deus, nós queremos agora, Senhor, apresentar este lugar, Senhor, agradecendo, Senhor, porque o Senhor moveu, Senhor, no coração, Senhor, de cada um, Senhor. Deus tem movido também, Senhor, no coração do nosso irmão Rodrigo, para abrir, Senhor, a porta da sua casa, para que nós pudéssemos ter esse companheirismo. E nós pedimos, Pai, que o Senhor o recompense, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que fez o esforço para estar aqui, Senhor, e apresentamos a Ti, Senhor, este lugar. Apresentamos ao Senhor, cada um, Senhor, para que o Senhor tome esse lugar, para que o Senhor tome cada um sob o Teu controle, Senhor, para que tudo possa sair segundo o Teu propósito, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor, e que o Teu propósito seja anunciado nesta noite. A salvação, a libertação, a cura, Senhor, o arrebatamento, que seja o Teu propósito anunciado e que seja fincado no coração de cada um, Senhor, que cada um possa receber esta bandeira cravada no coração, mostrando a vitória, mostrando, Senhor, que tem sido conquistado todas as coisas pelo poderoso conquistador lá no Calvário, Senhor, tem sido conquistado tudo para nós, que o Senhor, Pai, possa, ó Deus, encontrar esse coração aberto para fincar a Tua bandeira, a Tua palavra, declarando que o Senhor tem tomado posse desse território, tomando posse do corpo de cada um, da alma de cada um, para que cada um possa, ó Deus, estar sob o Teu domínio, sob a Tua liderança. E nós sabemos, Pai, que Tu és a palavra, e o Senhor Jesus disse: vem, segue-me, ó Senhor,
que cada um possa seguir a tua liderança, seguir a tua palavra. Como disse o apóstolo Pedro, importa obedecer a Deus ou obedecer a homens? E nós já falamos aqui nesta noite, Pai, cada homem tem trazido uma interpretação, tentando arrastar pessoas após si. Mas, Senhor, importa obedecer a homens ou obedecer a Deus? Senhor, seja todo homem mentiroso. Cada um tem trazido uma interpretação, cada um tem trazido um credo, cada um tem trazido um costume, cada um tem trazido um dogma. Mas, Senhor, somente Tu és verdadeiro. Seja todo homem mentiroso, mas a Tua palavra é a verdade. Amém. Senhor, que meus lábios possam apenas dizer a Tua verdade, Senhor, e nada, Senhor, de mim mesmo. Senhor, que cada um possa, ó Deus, não arrazoar, não tentar entender, não tentar interpretar, mas receber a Tua palavra como ela é, Senhor. Deus, nós estamos gratos a Ti por esta oportunidade, Senhor, e nós pedimos que o Senhor continue, Pai, abençoando cada um, guardando, Senhor, não somente, Senhor, com a Tua palavra, porque, Senhor, a Tua palavra é o alimento que nós precisamos para a nossa alma. Alimenta, Senhor, o espírito de cada um, mas, Senhor, também cuida, Senhor, dos nossos corpos, essa morada terrestre, aonde nós estamos, Senhor, que se cansa, que envelhece, que enruga, que enfraquece. Senhor, cuida, Senhor, dessas moradas naturais, Senhor. Fortalece, Senhor, cada um, dá força, Senhor, ó Deus, que o Senhor, Pai, possa sondar cada um em cada enfermidade que tem tentado se formar, Senhor, ainda que nós nem mesmo tenhamos sabido, que seja tudo repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos e declaramos a vitória que foi conquistada para nós lá no Calvário. Ó Deus, abençoa grandemente cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né? Nós queremos ler em São Mateus, capítulo 24, o verso de número 4. Depois eu quero ler aos Efésios, quando os irmãos se assentarem. Mas o verso 4, em São Mateus, capítulo 24, Jesus falando, né? Jesus disse, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, seja prudente, seja cauteloso, não dê ouvido a qualquer coisa, não acredite em qualquer coisa, seja cauteloso, examine, é a verdade, é a palavra de Deus? Seja cauteloso, seja prudente. Jesus está falando para nós, para o eleito, que se possível seria enganado, mas não é possível. Ele está falando para nós, nos advertindo, que se possível, quase seria enganado. Mas ele disse, não é possível, haja com cautela, haja com cautela. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Então nós vemos, Jesus estava advertindo, muitos tentarão, muitos virão em meu nome, dizendo que são assembleia, que são batista, que são presbiteriano, que são metodista, que são cristãos. Muitos até dirão, eu sou o Cristo. Jesus disse isso aqui em São Mateus 24. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Mas ele está advertindo, ele está nos advertindo. Ele está nos dizendo, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então alguém tentaria enganar. Alguém tem tentado enganar. Ele nos advertiu. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Os irmãos podem se assentar e podem abrirem aos Efésios capítulo 5. Nós queremos ler uma outra escritura para complementar esta e nós fecharmos nosso assunto rapidamente. Efésios capítulo 5. Enquanto você abre, então Jesus disse que muitos tentariam enganar. E a Bíblia diz que enganaria todos, menos o eleito, que teve seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus viu a sua sede, Deus viu a sua sinceridade, Deus viu o seu desejo.
Olha que escritura linda, nós vemos lá em Atos capítulo 8, que escritura linda, esses dias nós lemos na igreja, essa escritura, a escritura do eunuco, que coisa linda, aquele homem, ele lia aquela Bíblia, ele lia, mas ele não entendia. Mas ele não desistia, ele todo dia falava, Deus, eu quero, que é isto? Senhor, eu quero entender. Todo dia ele clamava, todo dia ele falava com Deus, eu quero entender isto. Senhor, eu quero ser cauteloso, eu não quero errar contra ti, Senhor, eu não quero pecar contra ti, eu quero ser certo com a tua palavra. Ele estava clamando, Deus ouviu aquele clamor. Deus disse para Filipe, vá, aguarde na beira do caminho, você verá a carruagem, lá tem um eunuco, é para ele que você vai pregar. Amém. É para ele. Deus não enviou um raio, Deus não enviou um trovão, Deus enviou um homem. Verdade. Deus foi numa carne, Deus foi velado numa pele humana, como nós citamos o exemplo daquele menino, dizendo, eu quero um Deus com pele humana. Era Deus, ele disse, Deus me mostra, e Deus apareceu num corpo chamado Filipe. Era Deus em Filipe, indo para revelar, para mostrar, porque só Deus pode revelar. Homem nenhum pode revelar. Eu não posso revelar. Filipe não podia revelar. Moisés não podia revelar. Ninguém podia revelar. Somente o Espírito Santo, somente Deus. Era Deus em Filipe, revelando para o eunuco. Que quadro bonito. Amém. Que quadro bonito. O eunuco, um homem cauteloso. Senhor, eu não quero pecar contra ti. Senhor, me ajuda, eu quero entender. E Filipe estava falando para ele, ele estava lendo a escritura de Isaías, falando acerca do Messias, acerca de Jesus. E ele disse para Filipe, olha, eu não entendo isso aqui, de quem que Isaías está falando? Está falando dele mesmo? Está falando de um dos profetas? De quem ele está falando? Que ingenuidade! Parecia uma criança, um bebezinho tentando entender como se faz, como funciona o abecedário, como que é isso de juntar as letras, me ajuda. Ele estava tentando conectar as escrituras e a Bíblia diz que Filipe mostrou para ele o Cristo. E ele na mesma hora entendeu, porque Deus tirou a venda dos olhos dele. Deus deu o colírio para ele, porque ele estava buscando, ele estava cautelando, ele estava sendo cauteloso, não queria ser achado contra Deus. Senhor, não me deixe enganado. Ele não queria ser enganado, ele estava observando, ele estava vendo a confusão naquelas igrejas. Ele estava vendo uma confusão religiosa. Senhor, o que é isso? Senhor, tem um aí, diz isto, outro diz aquilo, outro diz outro. Senhor, eu não estou entendendo nada. De que é isso, Senhor? Mas Deus respondeu para ele. Deus não deixará um confundido sequer. Um confundido, Deus não deixará. Deus não deixará um confundido. Nós vamos ler aqui para complementar essa escritura. Vamos ler devagar em Efésios, aos Efésios capítulo 5. Você pode ver o verso de número 6, onde diz: ninguém vos engane. Jesus estava dizendo, São Mateus 24:4, que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Seja prudente, seja cauteloso antes de você dar um passo. Examine na Escritura. É a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. Amém. Seja cauteloso. Alguém pode dizer, vamos, isto está correto. Espere. Deixe-me examinar. Eu sou cauteloso. Eu não quero errar contra Deus. E o verso 6 aqui no capítulo 5 de Efésios diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem filhos desobedientes, às vezes não querem escutar o pai, não querem escutar a mãe, e as pessoas vêm, influenciam com isto, influenciam com aquilo, e eles
seguem aquela influência dos chamados amigos, entre aspas. Eles seguem aquela influência dos amigos, entre aspas. E aqui, seguindo no verso 7, diz assim: portanto, não sejais seus companheiros. Não está escrito assim na sua Bíblia? Está escrito assim? Não sejais seus companheiros. Então agora nós queremos falar sobre esse assunto. Companheirismo no corpo de Cristo é o nosso assunto. Companheirismo no corpo de Cristo. Então nós vemos que Jesus estava advertindo: seja cauteloso, para que ninguém vos engane. Nós vemos o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da revelação da palavra, dizendo que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cuidado com essas falsas palavras, essas vãs palavras. Cuidado, acautelai-vos. Acautelai-vos. Não seja companheirismo, não seja companheiros deles. Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso e vamos encerrar logo. Tá bem assim, pastor. Pode, ó, dar continuidade até Deus usar aí. Vamos, eu não estou olhando o relógio, mas Deus sabe a hora da gente. Deus, Ele quer dar. O que Deus faz? Deus, Ele não pega o alimento e empurra na nossa boca. Olha que Deus maravilhoso. Ele mastiga para nós e coloca na nossa boca. É como aquela águia mãe que ela desfia aquela carne e coloca na boca da águiazinha. Deus desfia para nós. Nós só temos o trabalho de engolir. Que maravilha, né? Então, nós vejam. Eu fiz uma pesquisa no dicionário, né? Um dicionário para esclarecer, nos ajudar. Companheiro. Companheiro. A Bíblia diz ali: não sejais seus companheiros. Mas veja, companheiro pode ser aplicado de várias maneiras. Bem, você poderia comprar um ticket, uma passagem de trem, e você teria um companheiro assentado do seu lado. Você teria um companheiro. Você, de repente, tem um trabalho, né? Nós trabalhamos, de repente você tem um companheiro no seu trabalho. Tem um companheiro, tem mais, de repente tem companheiros na sua equipe. Tem companheiros. Tem companheiros. Então, eu tomei algumas notas aqui. Veja, companheiro quer dizer aquele que acompanha. Alguém poderia acompanhar um de nós em uma viagem. Seria um companheiro na viagem. Seria um companheiro na viagem. Mas eu quero desvincular companheiro de companheirismo. Você pode ter um companheiro e não ter companheirismo com ele. A Bíblia estava dizendo: não seja companheiros. Abrindo ali o leque, não tenha companheirismo com eles. E eu quero desvincular companheiro de companheirismo. Porque companheiro é uma coisa, é companheiro de trabalho, é companheiro de viagem, é companheiro de caminhada, é um companheiro de alguma situação. Companheiro é aquele que acompanha. É aquele que apenas está fazendo uma companhia. Bem, pode ser um acompanhante no hospital, né, num leito. Ele está fazendo companhia. Às vezes não é parente, não é nem conhecido, está ali por um dinheiro, por um preço. Ele é companheiro. Ele está lá, é um companheiro. Um companheiro pode ser um acompanhante de viagem, um acompanhante no quarto de hospital. É um companheiro. Então, companheiro é aquele que acompanha, que faz companhia. É aquele que vai na companhia, é aquele que vai em uma viagem, é aquele que vai em uma caminhada, é aquele que vai em companhia.
é aquele que o acompanha em alguma atividade. Então, companheiro é aquele que o acompanha também em alguma atividade, algo que você vai fazer. Olha, eu tinha um companheiro lá me ajudando, mas isso não quer dizer que você tem companheirismo com aquela pessoa. Não quer dizer que você tem companheirismo. Companheirismo é algo mais profundo. É algo mais profundo. Por isso eu intitulei, não é ser companheiro. Um companheiro, nós poderíamos dizer, um membro de igreja. É um companheiro lá da igreja. Mas não é ser um membro de igreja, é ter companheirismo no corpo de Cristo. É algo muito além de ser um membro de igreja. É algo muito além do que dizer, eu creio na Bíblia. Olha, nós vamos ler a Bíblia junto, nós vamos à igreja junto. É muito além disto. Companheirismo é no corpo de Cristo. No corpo. Então nós queremos esse companheirismo. Eu quero este companheirismo com você no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Eu anotei aqui algumas anotações. Companheirismo é aquele que apoia. Aquele que tem companheirismo com você é aquele que apoia a sua ideia. Então, não vamos mais dizer a nossa ideia, né? Não vamos, a minha ideia é a Bíblia. A minha ideia é a palavra. Como eu citei aqui, a minha religião é a Bíblia. Então, companheirismo é aquele que apoia a mesma ideia. É aquele que apoia a mesma ideia. Esse tem companheirismo. Não é apenas uma viagem, não é apenas uma caminhada, não é apenas uma atividade. Nós estamos num objetivo. Nós temos um objetivo, temos a mesma ideia. Nós vamos lutar juntos. Nós vamos permanecer juntos. Isso é companheirismo. O companheiro, você está assentado ao lado, numa viagem, num trem, num ônibus, num avião, depois vai um para cada lado, talvez nunca mais se encontrem. Era companheiro de viagem. Mas companheirismo é quando tem um objetivo, quando tem um propósito. Se nós queremos ir no rápido, nós temos o mesmo objetivo. Então nós temos que ter um companheirismo nesse objetivo. Glória a Deus. Aleluia. Companheirismo. Aquele que tem companheirismo com você é aquele que apoia a sua ideia. É aquele que cuida de você. É aquele que cuida de você. Ele tem companheirismo. Ele cuida de você. Você tem companheirismo com ele. Você cuida dele. Um está cuidando do outro durante a caminhada para o mesmo objetivo. Não é uma caminhada de andar uns quilômetros, não é uma caminhada de uma viagem. Nós estamos falando de uma caminhada. E a caminhada do eleito é na palavra, para sair daqui, para ir no rápido. Então nós estamos tratando deste assunto, companheirismo em Cristo, para irmos no rápido. Este é o nosso objetivo. Nós então vemos que aqueles que têm companheirismo, não é ser companheiro. Não é ser companheiro. A Bíblia lá disse, não sejais companheiros dele. Não sejais companheiros. Né? Eu estou desvinculando. Nós poderíamos ser companheiro dele. Nós poderíamos ser ser companheiro deles. Eles podem não crer em arrebatamento, podem não crer nem na Bíblia e tal, mas nós, nem por causa disso, nós o abandonaremos, continuaremos trabalhando com ele se tivermos que trabalhar. Se nós tivermos que fazer uma caminhada, podemos caminhar com ele, podemos ser companheiros dele. Mas a Bíblia Paulo estava querendo dizer algo profundo. Não sejais seus companheiros em companheirismo. Era o que Paulo estava querendo dizer. E companheirismo é aquele que apoia a mesma ideia, aquele que cuida. Companheirismo é aquele que é leal. É aquele que é leal. Irmão Rodrigo, fazer uma pergunta. O irmão já trabalhou em tantos lugares, teve tantos companheiros.
Isso, Sim. eles eram leais ao irmão? Todos eram leais? A maioria não. Mas eram companheiros de trabalho. Sim. Então, companheiro não quer dizer que é leal. Mas se o irmão encontrasse alguém que vocês identificassem, tivessem companheirismo, teria uma lealdade. Companheirismo traz uma lealdade. O objetivo tem que ser o mesmo. Os dois se tornam leais ao objetivo. Isso fecha o companheirismo. Isso é o companheirismo. Lealdade ao objetivo. Aleluia. Então nós vemos, companheirismo é o companheiro que apoia, que cuida, que é leal, que tem uma cumplicidade. Ele tem cumplicidade. Se nós amamos a palavra e cremos em toda a palavra, o companheiro que tem companheirismo, ele vai dizer amém a mesma palavra. Ele vai dizer amém a mesma palavra, né? Como nós demos aqui um exemplo de mulher pregadora. Como nós, isso a Bíblia mostra. Isso foi lá no Éden. Deus estipulou: a mulher não terá autoridade sobre o homem. A última palavra será do homem. Nós mostramos, por isso que o apóstolo Paulo disse: a mulher não tem autoridade. Se ela não pode nem controlar o marido, como ela vai controlar a igreja, os maridos das outras? Mas a pessoa pode ser um bom companheiro de viagem, um bom companheiro disso e daquilo, mas se for fechar um companheirismo, ele tem que dizer amém a mesma palavra. Tem que estar no mesmo objetivo. Companheirismo, né? Eu tomei mais alguma nota aqui. É uma cumplicidade, ou seja, os dois são cúmplices. Não tem esse negócio de um pular fora. Os dois ficam juntos, defendem, brigam junto. Os dois defendem a mesma coisa. Não tem isso. Não, olha, foi você e agora eu estou pulando fora. O companheiro do companheirismo, ele vai permanecer. Olha, vamos ter um jeito, vamos achar uma solução e nós vamos atravessar isso junto. E vamos seguir adiante com o nosso objetivo. Amém. Ele tem uma cumplicidade, ele tem uma fidelidade, né? Eu já falei aqui, ele é leal. Ele é leal. Ele tem uma fidelidade. Então, o companheirismo, ele torna cúmplice. Fidelidade ao mesmo assunto. Nós somos cúmplices da mesma palavra. Nós somos cúmplices no corpo de Cristo, defendendo a mesma Amém. palavra. Companheirismo são os companheiros que lutam pelo mesmo propósito. Lutam pelo mesmo propósito. Então nós vemos que dois companheiros de viagem num trem, quando chega ao destino final, cada um vai para um lado resolver o seu propósito. Um vai para resolver um propósito, o outro vai resolver o outro. Mas o companheirismo são quando dois companheiros ou mais estão no mesmo propósito. Eles querem o mesmo propósito. E o nosso propósito, a nossa viagem, só termina com o arrebatamento. Nós teremos esse companheirismo, essa luta, essa lealdade, essa fidelidade, esse apoio, até nós sairmos daqui. Esse companheirismo nos coloca, nos prepara para o rapto. Companheirismo, dois companheiros que lutam pelo mesmo propósito. Eles almejam o mesmo objetivo. É como eu disse, né? Dois podem estar juntos, um tem um objetivo, outro tem outro. Dois familiares, membros de uma família, são companheiros da mesma família, mas às vezes eles têm objetivos diferentes. Cada um está visando para um lado, para o outro, e não tem aquele companheirismo para o mesmo objetivo. Parentes,
parentes, amigos, às vezes amigo de trabalho, disso e daquilo, mas não tem companheirismo. Então nós temos aprendido, companheirismo é algo além. Companheirismo te coloca no mesmo barco, dividindo o mesmo espaço, sem ninguém reclamar, eu quero mais espaço. Olha, fica lá no cantinho, e eu tenho que me esticar. Companheirismo, os dois se espremem no mesmo espaço. E se o barco começar a balançar, não tem um que quer pular. Vamos segurar o barco. Vamos. A água começou a entrar, um pula e o outro fica. Mas se os dois começarem a tirar água do barco, vai tirando água, e o barco pode chegar ao seu destino. Mas de repente um pula e deixa o outro sozinho para afundar. O outro sozinho às vezes não dá conta de tirar a água, mas companheirismo tem o mesmo propósito. Nós vamos permanecer, nosso objetivo é chegar, vamos lutar, vamos tirando a água, eles querem chegar. Ninguém vai pular fora do barco. Então, companheiro é aquele que te acompanha por um certo período de tempo, mas depois ele se afasta. Mas aquele que tem um companheirismo com você, na palavra de Deus, que tem o mesmo objetivo, que tem recebido a mesma revelação que você, esse é seu companheiro que tem companheirismo e não tem como se separar. Não tem como, porque a luta continuará até que o objetivo seja alcançado. E o nosso objetivo é o arrebatamento. Para nós encerrarmos, eu vou usar uma simbologia aqui. Eu citei aqui da colheita, né? Grande é a seara. E os ceifeiros são aqueles que estão fazendo a colheita. E veja, nós estamos na época do arrebatamento. Na era do arrebatamento, o fim dos tempos, o último dia, nós estamos antecedendo os dias do arrebatamento. A qualquer momento pode-se dar o arrebatamento. Nós estamos vivendo neste tempo. Então veja, se nós estivéssemos num campo e uma grande colheita, o que é o companheirismo? Todos os grãos têm que ser ajuntados para serem empacotados, armazenados e levados para o mesmo destino. Levados para o destino, onde eles vão ter um processo, todos vão para o mesmo destino. Nós, então, vemos que nós estamos vivendo esse tempo do arrebatamento, quando Deus tem vindo fazer a grande colheita, pegar alguns grãos em Oliveira, alguns grãos em Pará de Minas, alguns grãos em Belo Horizonte, alguns grãos no sul, no norte, em outros países. Deus está juntando esses grãos num só companheirismo. Esse companheirismo em Cristo. Cristo é a palavra. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém. Então nós vemos que nós falando dos eleitos, né? Nós estamos falando dos eleitos, esse companheirismo, esses grãos que estão sendo ajuntados por Deus nesse grande celeiro para ser levado no grande arrebatamento. Nós estamos falando disso. Então nós vemos, não tem como coletar um grão e levar a colheita. Vamos dizer que tivesse uma fazenda aqui com uma plantação de café e chega lá um homem muito rico e ele registrou a sua marca de café e ele chega lá e diz assim: quantos pés de café tem? Tantos mil pés de café. Olha, baseando aí cada café com tanto e tal, eu pago tanto por toda a colheita. O homem comprou tudo. Ele não vai deixar nada para trás. Não vai deixar nada. Aqueles grãos têm que ser todos juntados num companheirismo para ser levado
Aquele grande homem comprou tudo. É o que nós estamos vivendo. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Agora Ele está juntando tudo para levar no grande rapto. Ele está juntando nesse grande companheirismo essa palavra, o corpo de Cristo. Ele está nos ajuntando para nos levarmos daqui. Só tem uma maneira de ir no arrebatamento: tendo esse companheirismo no corpo de Cristo. Tendo companheirismo no corpo de Cristo. Não tem como se ficar fora. Ah, olha, além da cerca ali tem mais umas plantações de café. Não, mas você comprou só da cerca para cá. Da cerca para lá não vai. Da cerca. Deus pagou o preço por sua igreja. Tem salvos? Tem. Vão se apresentar no grande trono de julgamento. Mas a igreja Ele veio tomar agora, porque Ele já pagou o preço. Ele já derramou o seu sangue. E Ele está juntando cada um nesse companheirismo. Está colocando cada um para levar todos juntos. Amém. Esse é o companheirismo que nós queremos. Não queremos ser só companheiros. Ah, se vem com outra doutrina, Paulo disse, é anátema. Não tenha companheirismo com eles. Não vamos confundir, né? Pode ser companheiro. Pode ser companheiro. Às vezes é parente, seja companheiro. Às vezes é colega de trabalho, seja companheiro dele. Não deixa ele, vai lá, pega junto no trabalho, carrega o peso junto. É companheiro de trabalho. Mas não tenha companheirismo com ele. Companheirismo, se ele vem com outra palavra, seja anátema, não tenha companheirismo. É o que a Bíblia estava nos advertindo. Se você crê no arrebatamento, se você quer ir no arrebatamento, tenha companheirismo no corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. Aqui está a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo, a palavra era Deus e a palavra se fez carne. Aqui está o Senhor Jesus. A palavra que fez carne está toda escrita em letras para nós. Aqui. Mas não só no papel. Deus disse, eu escreverei nas tábuas de carne dos vossos corações. Você pensa que no arrebatamento, Satanás está juntando todas as igrejas no grande concílio mundial de igreja para perseguir o eleito, para perseguir a igreja eleita. É como está lá em Apocalipse capítulo 12, que o dragão jogou água da sua boca. Água, ele jogou água. Água na Bíblia quer dizer povos, nações. Ele tem juntado todas as nações, querendo formar uma só religião, um só domínio, para lançar isto para perseguir a mulher grávida de Jesus Cristo, que está para trazê-lo à cena fisicamente no arrebatamento. Ele está lançando, juntando essa igreja para lançar. Então nós sabemos que o arrebatamento terá uma grande perseguição um pouquinho antes. Nós não teremos, se estivéssemos vivendo esses dias, um pouquinho mais à frente, nós não teríamos liberdade para estarmos aqui agora, falando disso. Já teria alguém chegado aí e tacado o pé na porta e nos capturado. Mas Deus não permitirá um eleito ser preso. Quando Jesus afrontava eles um pouquinho, né? Jesus cutucava eles, e a Bíblia diz que quando eles intentavam matar Jesus, Jesus dava uma secada neles e passava, e a Bíblia diz que Jesus sumia do meio deles. Deus fará a mesma coisa. Eles perseguirão cada um de nós. E se nós estivermos num culto, algum espia vai estar vigiando, né? Olha, está vindo a cavalaria. Nós vamos correr, já vamos estar na beira da mata e já vamos entrar para dentro das cavernas, do campo, e talvez não tenhamos tempo de pegar a Bíblia de papel. Talvez ninguém tenha tempo. Mas não tem problema. A Bíblia está toda aqui. Você vai levar ela com você
Amém. Você tem que levar ela para o trabalho. Você tem que levar ela para a escola. Você tem que levar ela para todo lugar. E você levará essa palavra Amém. no arrebatamento. Você leva ela no arrebatamento e isso vai em você. É isto que vai sair no arrebatamento. A palavra é Cristo e Ele está se derramando na sua igreja. E o arrebatamento é Ele saindo daqui e levando a sua igreja. E quando chegar acima das nuvens, nos ares, que nenhum olho verá, Ele se materializará e abraçará a sua igreja fisicamente. Aqueles que foram ajuntados nesse companheirismo. Nesse companheirismo. Então, ficou aí essa palavra para você meditar e ser cauteloso e não deixar nada te enganar. Amém. E tirar você desse companheirismo, tirar você desse objetivo. Amém. Esse arrebatamento, esse companheirismo no corpo de Cristo, que é a palavra. Amém. Amém. Eu não tenho chamado ninguém para me seguir, né? Não estou mandando ninguém seguir igreja, me seguir. Estou dizendo, você tem que seguir isto. Agora, se você segue isto e eu sigo isto, então nós somos companheiros de um único companheirismo. Amém. Em torno de toda a palavra. Glória que Deus abençoe cada um. Amém. Glória a Jesus. Nós agora vamos ler rapidamente as escrituras da ceia, né? Vamos nos colocar de pé de novo. 1 Coríntios 11, o verso 23.